Alô, alô, como vamos, cravos e rosas do meu jardim? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui no canal Amálgame, o canal do autoconhecimento, um caminho grandioso de encontro com o eu. E aqui então eu vou colocar aqui a câmera para começarmos nosso encontro, né? Do dia de hoje. Vamos lá? Então, vamos lá, gente? Hoje eu vou falar sobre reconciliação. E a pergunta ao tarô será: o que preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa e viver em paz? O que eu preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa e viver em paz? O meu nome é Magnólia. Não deixe de dar o seu like e apertar o sininho, não esqueça disso, para que o YouTube entenda que é importante aqui o meu trabalho e você receba as novas notificações, ok? Eu coloco inicialmente, eu tenho Instagram, né? No Instagram eu faço palestras sobre os temas. E aqui é uma mensagem bem rapidinho. Então lá vocês encontram várias palestras falando sobre relacionamento e outros temas né? Aqui eu só entro mesmo com as 3 posições. Falando do caminho do autoconhecimento, é um pouco delicado, né? Porque quanto menos a gente esclarece, leva-se muito mais a contraposições e resistências no processo de maleabilidade para fazer, né, a cura pessoal, porque nós vamos tocar sobre questões delicadas, mas o tempo aqui é pouco, então nós precisamos acionar, né, o piloto automático. Eu tenho aqui na mesa 3 posições que eu mostro para vocês: a posição 1, a posição 2 e a posição 3. A posição 1 nós estamos com uma cartela branca e temos esse bonequinho. A posição 2 nós temos a cartela violeta com essa bonequinha aqui. E a posição 3 nós temos esse bonequinho com a cartela laranja. Nós temos aqui as 3 posições respectivas, né? Que vão para o subtema em questão, em correspondência à sua questão pessoal, ok? Aqui eu venho com uma pequena mensagem de Léo Buscaglia, que vem mostrando para vocês um pequeno esclarecimento, uma pequena preliminar correspondente ao nosso tema. Vamos lá? Uau, deixa eu pegar meu óculos. Então aqui fala assim: educando-se para o amor. Recentemente, vamos lá? Enquanto isso vocês refletem sobre a questão do subtema, as 3 propostas, né? A cartela branca, violeta ou laranja. Educando-se para o amor. Recentemente ouvi um educador profissional falar sobre os males da educação. Dirigia suas observações para os adultos e jovens e falava do desafio que teriam que atender às exigências do amanhã. O que disse fazia sentido, mas deixava um quadro incompleto e por isso me senti frustrado e triste. Afirmou que o conhecimento duplicava a cada 3 anos
e que os educadores eram incapazes de enfrentar esse desafio. Lamentavelmente, esqueceu-se de dizer que os adultos de amanhã, mais do que nunca, terão a necessidade de aprender como se tornar seres amorosos. Nada falou sobre a necessidade de cultivarem a sensibilidade, a responsabilidade, o respeito perante outras pessoas e pelo meio ambiente. Pareceu-me que os nossos conhecimentos se desatualizavam tão depressa. Grande parte dele deve ser transitória. Talvez devêssemos dizer aos nossos filhos que nem todo conhecimento se torna obsoleto da noite para o dia. Que existem verdades que transcendem os livros das convicções, em constantes e permanentes transformações. Sem dúvida, ensinar sobre o progresso tecnológico mais recente e sobre como sermos bem-sucedidos não impede que também ensinemos sobre bondade, delicadeza, desprendimento, o afeto, a espiritualidade e o amor. Essas permanecem nossas verdades constantes, essenciais à sobrevivência humana. Ao lado do êxito técnico, mesmo no ritmo acelerado do mundo atual. Que não sejamos uma geração lembrada pela história futura como destruidora da herança insubstituível da vida, formada durante milhões e milhões de anos passados. Charles A. Lindbergh, sei lá, é um nome alemão, né? Então aqui fica a mensagem para vocês, né, sobre a reflexão do ato de amar, mas devido às necessidades atuais, né, da atualidade, o homem se ausenta e a mulher também na vida profissional. E as crianças passam muitas horas na escola, né, e são poucos o contato com os pais. Então, hoje, a internet e os meios de comunicação não permitem a interação, o desenvolvimento do coeficiente emocional, de aprender a se relacionar. É muito mais fácil estar por trás de uma tela, apertando um botão. As pessoas são muito imediatistas, né? Fica para depois as conversações. No contato pessoal, vamos para a superficialidade, porque eu não quero aprofundar. Isso é papo filosófico. Então, as pessoas não se tocam, porque se tocar é abuso. Então, o distanciamento é muito grande, até dentro da casa, que não se sabe, né, aonde e como o outro está. Os estados emocionais, o que ele está vivendo. Pouco tempo se tem para saber das necessidades emocionais dos filhos e dos seus estados espirituais. Crescendo assim, a nossa geração está muito empobrecida, até na sua música, porque não leva a filosofia da vida e as reflexões. Então, precisamos, né, refletir, né, do porquê que muitas pessoas, né, não conseguem se relacionar e automaticamente buscam o isolamento e o suicídio.
Então, as taxas aumentam em todas as idades, inclusive, né, a infância também. Já há casos de suicídio, né, pelo isolamento glacial emocional, né, de se ver num oceano sozinho, sem ter quem, né, compartilhar os seus sentimentos. E como fica difícil eu falar dos meus sentimentos quando, né, eu preciso, diante da eficiência e da prestação que a vida pede, até profissional, eu tenho que me ausentar dele, jogar todas essas questões para baixo do tapete, porque eu tenho hora, né? Então, precisamos refletir, porque nós não nem conseguimos nos entender porque nós estamos assim ou assado. Os relacionamentos, como me comunicar, como falar de mim se eu nem sei de mim. Então, o caminho do autoconhecimento leva às profundas reflexões sobre essas questões que comprometem, né, a futuras gerações, mas a permanência da humanidade na Terra. Nós somos sociais por excelência. Nós somos como os búfalos no campo. É um exemplo que eu sempre trago aqui. Que gosta, né, de andar em bando. Isso nos faz mais fortes. Isso nos faz permanecer. E permanecer é preciso, né, eu pertencer. E pertencer só ocorre quando eu me sinto amado, né? Dentro do sistema grupal, eu tenho um lugar, eu tenho uma função, eu tenho uma importância, eu vejo você, né? Será que você olha nos olhos dos seus companheiros? Você sabe quem te pediu uma informação na rua? É isso, né? A pressa é tão grande hoje em dia que a gente desaprende a viver, né, como as nossas origens. E essa natureza de educação, amor, não fica para a escola porque não tem nada a ver com a escola. Essa natureza de educação é dada pelos pais que sentem necessidade, né? Atualmente a mulher também se ausenta. E quem vai ficar, né, como mantenedor e responsável para essa natureza de educação? A professora tem muita coisa para ensinar. E sem a referência dessa relação na infância, como viver, buscar essa referência no futuro? Nossos representantes políticos, eles não são nada mais, nada menos do que nossos filhos amanhã. Nós não podemos ter melhor representantes do que os nossos filhos amanhã. Então as opções, né, na eleição acabam ficando difíceis. Vamos lá para profundas reflexões. Então temos que valorizar a educação e a formação de base, porque o grande edifício, a grande construção, personalidade, se embasa no sistema chamado lar, família. Ok? E qual é o exemplo que você tem disso? Então vamos para a mesa e vamos começar aqui o nosso jogo com as 3 posições, reconciliação, o que preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa, com essas pessoas, né? Pode ser relacionamento de casal, pode ser relacionamento, seja lá de qualquer natureza, tá? Eu não tô conseguindo acender aqui.
Então, vamos lá para as 3 posições para o subtema em questão, a chave da sua renovação pessoal. Então, vamos aqui primeiro para a primeira posição. Quem escolheu essa posição aqui, desse menininho aqui, tá? Que é a cartela branca. E de antemão, né, eu posso já dizer para você, pela cor branca da cartela branca, na árvore da vida, temos a Sefirote aqui, Rockma. A Sefirote da da capacidade de conseguir ver o passado, o presente e o futuro, e as leis que regem a natureza e as consequências das atitudes e atos, né? Aqui é a Sefirote dos Messias, né? Aqueles que fazem a iniciação na luz, tá? A elevação da consciência na luz e fazem a passagem, a iniciação de Messias. E os Messias, Jesus foi o Messias, que eu conheço, né? Foi o único que fez a passagem aqui, aonde pede o sacrifício em prol do amor. Então Jesus sabia amar, né? E amar até a um ponto, né, de se entregar pelo bem-estar. Aqui fala de um sacro ofício e não de um sacrifício, mas, né, uma condição missionária que se destina e aceita o processo, porque sabe e entende que o próprio processo pode ser doloroso, né? Porque aqui fala de uma sefira, uma caminhada, uma missão dolorosa, que pode parecer dolorosa, mas elas têm um fundamento de sublimação, de elevação, de testemunho, né? Porque através do seu próprio caminho, ele, né, passa a ser o exemplo para demais, para outras pessoas, né? Então, é um processo aonde estão as pessoas que conseguem prever o passado, o presente e o futuro. E isso não determina que o futuro, né, vai fatidicamente acontecer. Mas a previsão, a previsão, a pré-percepção deste futuro permite, né, fazermos reconsiderações e replanejamentos para que, né, através de uma ressignificação concisa, garantimos a realização dos nossos objetivos finais, tá? Não pegue a cerne da questão, o que a Sefira Rockma nos diz, né? Mas essa Sefirote fala da carta do mago. Eu vou mostrar aqui para vocês. O imperador enforcado. Deixa eu mostrar para vocês aqui a carta do mago. Ela fala sobre a carta do mago. Ela nos diz sobre a carta do mago, né? Porque é uma pessoa que cresceu através da própria experiência, da própria caminhada, né? E Jesus fazia peregrinações, né? Com os seus discípulos. E essas peregrinações, que eram caminhadas sobre a terra, eles iam fazendo essa elitização da consciência no movimento do corpo. Então exige uma movimentação, o exercício do corpo, o caminhar meditando, tá? Então aqui tem coisas muito profundas, né, correspondentes. E o mago é aquele que tem o domínio sobre as questões, né, da terra, sobre as questões de causa e efeito e as leis que regem a natureza, e ele entende, né, que ele não é vítima do destino. Ele entende, né,
que as questões que advêm na vida dele são, né, aprendizados da escola vida. Ele entende e olha para todas essas situações e para esse contexto numa necessidade intrínseca de entendê-los. Ele tem os olhos bem grandes. Então ele quer entender a vida. E aí, o que se apresenta para mim? Eu estou de prontidão, eu estou pronto para enfrentar esta situação, porque eu sou um mago. E sendo um mago, né, eu compreendo as leis da natureza, as leis herméticas, né, as leis de Hermes Trismegisto, né, as demais leis que regem o universo. E eu sei que eu no espaço-tempo, no meio desse universo de constelações, astros, estrelas, eu sou um ponto nó dessa grande malha, dessa grande constituição, dessa grande estrutura. E aqui eu tenho a minha função, tempo e espaço, estou a serviço de algo maior. E eu só preciso entender, né, o Coringa Vida. Qual é a charada que esse Coringa está colocando para mim? A Sefirote, a premonição e o dom da premonição e a capacidade de prever, né, não é negativo, pelo contrário, né? Quando a gente prefere ver, preferir ver não é prever. Se eu sou tendenciosa à negatividade, tá? É porque eu estou fundamentada no trauma. E quando falamos de relação, é correspondente a questões pessoais, reativas do processo da dor. De questões psicossomatizadas no seu campo. E aqui, a premonição do branco é uma capacidade de ver aquilo que está por detrás das ilusões, porque a dor é uma ilusão, né? A dor corresponde à ignorância, ao desconhecimento do que realmente está acontecendo. Porque aí eu deixo de sofrer por aquilo que entendo. E aí eu sou um mago porque eu domino a condição da vida por entender ela. Eu sei o que me cabe, aquilo que me cabe e aquilo que devo fazer no trânsito da vida para, né, eu consiga resolver essa situação, para que eu possa matar a charada do Coringa Vida e perguntar: qual é a minha capacidade? Qual é o mergulho que eu preciso dar nesse grande oceano, em profundidade e extensão? O que eu preciso me tornar íntimo e entender? Qual é o desafio que a vida me traz como proposta, ok? Então, né? E assim eu vou tomando domínio. Eu não fico sob a roda da vida, tá entendendo? Eu não fico sob os desastres. Hoje eu tô bem, amanhã não estou, não é verdade? Mas, né? Eu faço a passagem, eu concluo, né? Porque eu consigo fazer o quê? A alquimia. E aí, por fai, eu não fico preso na roda. Tá? Então, só com a cartela, eu já posso muito te falar aqui, né? Em condição dos aspectos dos arcanos maiores. Mas vamos ver aqui, né? A pergunta: o que preciso fazer para me harmonizar com a pessoa e viver em paz? Né? Então, entre esses arcanjos maiores, vamos tirar aqui o Sol. É exatamente o que eu estou te falando, né? O Sol representa Resh. Resh representa cabeça. Resh. A letra Resh, tá? Ela é assim, ó.
ao contrário. Para você vai parecer assim, tá? Resh, ela faz um R, mas sem uma perna, tá? Então, Resh, ela representa a cabeça, consciência. Então, no filme de Alice, a rainha de copas, a rainha do amor, fala assim: corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça, né? Dizendo, muda a consciência, é preciso mudar a consciência, né? Então, na tradição, né, na época da Inquisição, cortar a cabeça, levar a guilhotina, era o herege, porque ele não estava em acordo com Deus. Então, na cabeça está a Santíssima Trindade, está o triângulo superior em correspondência ao corpo humano, na árvore da vida. Aleph, assim, ó, Aleph, Shin, Mem. E aí, então, né, não ocorre, não acontece. A luz precisa se fazer. Da noite vem o dia. E o convite é a iluminação, a própria iluminação. Então, o que você está passando, né, é um desafio ao crescimento do amor, aonde você vai aprofundar no mergulho desta palavra em aprendizado, né? Um grande aprendizado. Olha que bacana, né? Nessa questão do amor. Ok, amado? Amado, né? Essa leitura pode estar refletida. Tenha esperança. O amor é inicial, o amor é tímido. O que preciso fazer para me harmonizar com uma pessoa e viver em paz? Sabe o que acontece, gente? As pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? A eficiência da exigência do capitalismo, você tem que deixar as tuas emoções engavetadas em casa. E quantas horas você faz isso? Você acaba, né, esquecendo delas, né? E o exercício da insensibilidade impossibilita, né, a correspondência com a verdadeira identidade e essência. Isso não te habilita com eficiência, né? Te dá o hábito, te cria, né, um hábito, mas nesse hábito você acaba negligenciando, você aprende a controlar suas emoções, empacotar elas e jogar para baixo da cama, lixo, né? E isso vai se transformando em quê? Em doença psicossomática, né? Porque a verdadeira elevação, a verdadeira iluminação é um processo que não é forçado, ele não é controlado, ele não é manipulado, né? Ele é uma condição espontânea da consciência, que acompanha uma consciência, né? E essa consciência se habilita. E a consciência, ela só se faz da intimidade, né? Como o amor é tímido, ele é um amor inicial, efêmero, não é um processo, né, aonde você ou a pessoa já estão evoluindo nessa proposta da relação, né? É uma coisa efêmera. Então, essa expectativa imediata, né, de fidelidade, de compromisso, de confiança, isso está para pessoas que não cresceram e são infantis. Sabe aquela criança que se joga no chão para pedir o doce? Ela se joga no chão, mãe, eu quero pirulito. Não vou te dar o pirulito. Ela se joga no chão, tá? Como é que você vai exigir de uma pessoa, né? Por exemplo, você arruma um amigo, né? Eu arrumo um amigo. Aí o amigo chega assim, você tem que confiar em mim plenamente. Não vai acontecer isso, né? Tá? Às vezes a gente vive 20 anos dormindo ao lado de um homem e a gente pensa que conhece ele. Mas como ele não se conhece, né? Muito menos nós iremos conhecer. Né? E as pessoas, elas são mutantes, elas evoluem, mas evoluem para melhor.
como vivemos os artificialismos da vida, né? Criamos, porque precisamos desenvolver bem os nossos papéis, nós não nos permitimos a nos tornar íntimos nas nossas relações. Nas nossas relações de 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, né? Vivemos das conveniências. Casamos não com a pessoa, mas com as conveniências da relação. Eu caso com o cabelo da menina, ela tem um cabelo tão lindo, né? Não vai saber que quando entrar na menopausa, tá? Ou tiver problema de tireoide, que isso não vai acontecer, a disfunção hormonal. E aí o cabelo já era, né? Então, se eu casei com cabelo, eu preciso, essa relação precisa evoluir para ter outros contextos, né? De valores para que ela possa se manter. Eu casei com o quê? Com a condição financeira essencialmente. Ninguém vive através do sonho, né? Mas somente. Mas nós precisamos, né? Do feijão e o sonho. E tem na nossa literatura, existe um livro chamado Feijão e Sonho, que eu sempre trago aqui, né? Que o marido era totalmente sonhador, era escritor, né? Escrevia poesias, e a mulher, ela queria, né? Ela pensava assim, como é que eu vou botar feijão na boca dos meus filhos? Como é que eu vou alimentar os meus filhos? Então, ambas as questões devem ser consideradas, né? Que isso é realidade, e vamos parar de florear uma relação. Nós temos que olhar para a pessoa para aquilo que ela é e não casar com um sonho ou com uma idealização. Então, às vezes, o desejo tão grande de uma relação, né? Existe um desejo tão grande de se viver uma relação que a pessoa casa com um sonho. Com aquilo que ela idealizou, ela espelha no outro. Então, ela nunca olhou para o outro, ela nunca viu esse outro. Na realidade, ela nunca viu quem realmente era esse outro, né? E depois ela se ressente diante das suas expectativas falsas. E o branco aqui é essa capacidade de percepção do andamento, né? Da realidade concisa, nua e crua, né? No processo relacional, afetivo, sem criar floreios. De eu saber que ela não é a minha fada, a minha princesa encantada, mas ela é um ser humano falho, com muitas limitações, né? Com conflitos internos. Terá os dias que ela acordará com o pé esquerdo e ela não vai estar a fim de falar com você. Tudo isso, né? Então, isso é realmente para os adultos que adentram uma relação. A criança, ela se joga no chão pedindo pirulito, né? Então, vamos lá. Existe aqui nostalgia, inquietude, o fruto está maduro, a condição de escolha e o guia, né? Então aqui, né, você precisa colocar esse mago interno seu, né, para que você possa fazer escolha certa entre quem você realmente vai ficar. Num relacionamento que ainda é um tímido amor, num relacionamento tímido, num relacionamento onde não há a intimidade, porque o amor se faz da intimidade. Pode ser até paixão, mas o amor, ele é feito da intimidade de causa. Eu amo aquilo, né? Que por afinidade eu tenho empatia, porque eu tenho essa relação concisa, íntima e afetuosa com o trabalho, com a relação com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com andar de bicicleta, correr, né? Entendeu? Então, eu sei
que isso me apraz, porque eu me identifico com essa pessoa, com essa situação. Isso se faz com o tempo. Talvez, se esse outro, né, ele não camufla para você, ele não se esconde atrás de véus, mas ele consegue se entregar verdadeiramente à relação. E esse é um grande problema atual, né? Que as pessoas vivem demais da aparência e da artificialidade. Isso não quer dizer que ela goste da beleza ou de goste de arrumar, se isso tem a ver, né, com a sua veracidade. Se ela gosta da estética, se ela gosta, se ela faz até cirurgia plástica, isso não interessa, né? Isso tem, ela está buscando a conformidade, né, com a sua realidade interna. Isso é, se ela faz o... Por isso que muitas vezes, para fazer, né, alguns tipos de cirurgia, o médico exige, né, anteriormente um contato com o psicólogo, para ver se realmente é conciso, né, fazer uma mudança na aparência da pessoa, tá? Então aqui a escolha, o fruto maduro, você está sendo guiado. Não tome atitudes prematuras porque você tem um sonho. E aí você idealiza, você constrói esse sonho dentro de você e você espelha para o outro, e o outro vai ter que corresponder a essas expectativas que muitas vezes nem ele sabe que ele tem que corresponder. Ou você foi em busca desse elemento que você criou dentro de você, e aí você encontra uma pessoa que é isso só na casca, né? Então, tome a decisão, não faça a escolha. E a decisão é única, é uma só, tá? Então você precisa o quê? Amadurecer. Você precisa amadurecer, tá? A inquietude, né, e a nostalgia precipitam e inquietam e impedem a você a fazer a escolha certa no momento certo. Você se precipita e aí você pode dar com os burros na água. Então esse é o conselho para o meu amadinho, para minha amadinha aqui, tá? Faça tome uma decisão e não faça uma escolha, tá? Não se precipite nisso, né? Não vá querendo casar, de repente, se for um relacionamento, né, de casal, se é o caso dessa reconciliação, é uma relação de homem e mulher, procure, né, vai viver com a pessoa, né? Faz essa proposta para a pessoa, né, da autenticidade, da espontaneidade. Não começa a cortar os ímpetos naturais e espontâneos dessa pessoa. Deixa essa pessoa se mostrar, né? Deixa essa pessoa se manifestar. Deixa essa pessoa ser, sem ficar podando. A mulher adora isso, né? Ela diz assim, ó, eu primeiro caso com ele, depois eu mudo ele, faço ele do meu jeito. Ninguém muda ninguém, né? Eu não posso matar o passado dele, porque o passado continua aqui, né? Eu enfraqueço essa pessoa, eu destruo essa pessoa. É como eu pegasse uma árvore e cortasse no caule e arrancasse ela das suas raízes, ok? Mamão não dá abacate, abacate não dá banana. Abacate não dá na bananeira, então não casa, pô, né? Não, mas eu quero casar com ele. E aí você cria toda uma alegoria multiforme, né? Até para mostrar para as amigas. E depois, né, bem feito, cai-se com burros na água. Então eu preciso entender aqui, né, quem é essa pessoa, passado, presente e futuro, né? Tudo sobre essa pessoa. Eu preciso saber a realidade, sem podar, sem condicionar, sem manipular, porque eu preciso entender com quem que eu vou ter os meus filhos, com quem que eu vou casar, com quem que eu vou viver, para não dar com os burros na água. E ainda assim, né,
Digo para você, porque relação de casamento, ela dura o quanto tem que durar. Sempre dá certo mesmo no caos, né? Porque aquilo que se planta, se colhe, não é verdade? Verdade verdadeira. Então eu já estou dando para você uma visão do Messias. Eu estou falando o tempo todo da Sefirot Rockman. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver na árvore da vida, em correspondência ao seu corpo humano, ao seu olho esquerdo, tá? É a flecha, acertar o alvo. O olho direito é o arco, o olho esquerdo é a flecha. O olho direito é o positivo, o olho esquerdo é o negativo. Não, o olho esquerdo é o positivo, que é o masculino. É a visão masculina de alcance, de impulso, de direção. E o olho direito é a forma, como eu vou criar essa intenção de alcance. Como que eu chego até lá, né? Como que eu crio isso. Então é o direito, tá? Tá aí para você. O conhecimento de Cabala, né? Cabala. Vamos para a segunda posição. Aí é onde nós temos a bonequinha aqui, né? Na prancheta, a bonequinha da cartela violeta, tá? Essa bonequinha aqui, ela está aqui, ó. Me dá a impressão que ela está no ar de satisfação, né? Porque aqui é a Sefirote do coração. No ombro esquerdo, na árvore da vida, corresponde a seu ombro esquerdo, né? Que é Resed. E Resed é aquela, né, que idealiza, né? Que fantasia, que cria, que sonha. É a sonhadora em potencial, tá? Então vamos ver aqui nessa primeira carta. Vamos ver aqui. Tcharará. Vamos ver aqui o que vem para você nesse processo. Resed, sonhar com algo, idealizar algo, né? Projeto de futuro. As pessoas em Resed, eu esqueci de falar aqui, né? São pessoas que vão para... são projetistas, são da área de design, são as pessoas criativas, é o feminino por excelência. O coração é o vaso de conceptor, né? É o grau intermediário entre o céu e a terra. É a Sefirote das insights, das novas criações, organizações e ideias, né? Fala de pessoas ligadas às artes, e ela está tocando uma flauta, pessoas criativas. Gente, eu vou precisar de uma água. Ok? Então, nós temos que ter o cuidado necessário, tá? Que a reconciliação, nós temos que ter o cuidado necessário com as nossas exigências, porque pessoas assim, elas buscam a perfeição, a beleza, né? E de repente ela pode ter uma exigência muito grande em relação ao outro, daquilo que ele não é, mas que ela idealizou, né? E aí, uma insatisfação e uma busca pela perfeição, porque aqui temos Vênus, né? E uma busca para perfeição, tá? É muito grande e o outro não aguenta viver dentro disso, né? São pessoas que alcançam um patamar de idealização. Quando elas chegam aqui, elas não conseguem nem deleitar. Elas já estão olhando para outra coisa. Então, dificilmente pode acontecer de não ficar num relacionamento, porque são pessoas que estão sempre na exigência, né? Fazendo exigências ao companheiro e especulações. É preciso saber como está a relação criança com os seus pais, porque muitas das vezes essas exigências correspondem a uma
insatisfação e expectativa da criança interna, da infância, né? Aonde é um roubo da felicidade, um déficit, né, da felicidade, aonde se sentiu rejeitado, abandonado, negligenciado. Então, qualquer mensagem subliminar, né, que seja um gatilho automático, que corresponda, né, à questão do passado, né, isso pode advir sérias complicações na relação. Ó paz, ó céus, ó Deus, ó estrelas, né? E a pessoa fica num processo difícil e o outro, coitado, principalmente, né? Então aqui a carta do eremita é o caminho, né? Eremita é o signo de terra, nós temos Yod, que é o primeiro nome de Yahvé, Yod, Re, Vav, Re, né? Botando Shin no meio é Jesus, Yod, Re, Shin, Vav, Re é o nome de Jesus, tá? Cristo, né? Não é Jesus, é Cristo. E, né, Yod é a semente que precipita uma nova ordem, buscar um novo caminho e se despojar, né, de questões, né, que não condizem à realidade, mas buscar colocar o pé um pouco no chão, né, porque o sonhador, ele não é muito racional às vezes. Ele precisa, né, pela sua natureza, de que ele serve na árvore da vida, na árvore de Cristo, ele é o idealizador por excelência. A isso ele serve no contexto da criação da nova raça, né? Porque a gente precisa do estímulo neuroplástico para a evolução humana, né? Mas qual estímulo é esse que ele está dando, né? Porque como a consciência dele não evoluiu ainda no estado luz, né? E o eremita é o sábio, porque fala de Mercúrio, fala do mundo da mente, da razão, da comunicação, da inteligência, do trabalho. Eu edifico a minha realidade. Então, para eu viver uma relação edificante, eu tenho que construir isso na razão. Eu tenho que ter estruturas, né? Eu tenho que ter uma filosofia concisa que me permite, né, consolidar isso no chão, pechate, na realidade concisa. Eu não posso ficar, né, voando para lá e para cá sem direção, porque senão eu nunca vou ter pouso, eu não vou ter permanência, tá? Então eu preciso amadurecer, né? Eu preciso, tá, ser taxativo comigo mesmo e me reorganizar, né, em termos, né, das minhas impulsividades, né, dando limite para mim mesmo, dar um tempo, né, fala para você, né, porque senão isso permite eu construir a minha realidade, a minha felicidade, tá? Então reconciliação é pisar no chão, tá? É olhar para o que está bagunçado, para o que está fora do lugar. E como que eu vou arrumar isso? Como, né? Eu vou estruturar, porque quando nós falamos de relação é um sistema. O sistema tem uma estrutura organizacional. Ele é uma laranja mecânica, ele funciona, ele tem uma engrenagem, né? Então ele não pode ser porra louca, né? Ele precisa ser um sistema organizacional, tá? E aqui a coisa tá meio bagunçada, né? Pedindo-te, né? Para que você pise um pouco no chão e coloque no papel, né, os aspectos negativos e positivos dessa relação que você está vivendo e olhe para os pontos negativos e busque auxílio, busque orientação, busque o conhecimento, né?
faz um curso de coach, né? Para você saber aprender a fazer esse traquejo, né, das relações. Para você não estragar a sua própria felicidade, ok? Ociosidade. Porque a pessoa, às vezes, ela se perde, né? Nesse mundo criativo, é muito feminino, né? E essa energia, nostalgia, o presente, tenha esperança. Você vai conquistar, sim, mas a solução para você é o eremita. Signo de Virgem. Aprenda tudo sobre o signo de Virgem. Ande com virginiano. Aprenda com virginiano. Qual é o teu signo, moço? Tá. Agora, casar com signo de Virgem vai ser difícil, porque ele vai ficar louco com você. Ele vai enlouquecer, ele não fica. Tá? Peça ajuda, peça orientação, peça apoio, né? Se essa pessoa já tem uma consciência bem desenvolvida e madura, porque mesmo dentro dos signos tem os níveis, né? Nós precisamos, a relação, ela é trabalhada, ela é conquistada, você precisa manter uma relação. Não é porque conquistou que já está feito, né? Então, manter uma relação exige o quê? Estratégia. Né? Estratégia, formação, amadurecimento. E aqui o que falta, me parece, né, é a questão de amadurecimento, tá? Você se preocupa em não ter a capacidade de controlar a expressão das suas emoções? Como isso incomoda você? Né? Então aqui, o que preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa e viver em paz? Você, claro, fica meio, né? Sabe? A pessoa é muito criativa. Você vê os artistas, né? Como eles têm dificuldade de lidar com a vida, às vezes até buscam o vício nas drogas, né? E o vício nas drogas está abaixo na árvore, em Netza, é que se encontram os vícios, né? Está bem do lado da tua árvore. Até para amortecer, né, essa explosão interna criativa, que traz impermanência, que traz instabilidade, que traz essa impermanência na própria relação. Ok? Boas reflexões para você. Vamos para a terceira posição. E nós temos aqui um rapaz simpático, de óculos, assinando para você. Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo, né? Aqui nós temos a Sefirot laranja, que na árvore da vida é Yesod, na Cabala, e aonde você está em trânsito, tá? Então, aqui, né, é a condição, né, de construção, né? Construção. Aqui nós temos a construção, porque Yesod, tá? O que na psicologia chama de ego, né? A construção egóica, aqui se fala na Cabala, construção iegóica, né? Então, o nosso cimento, né? Nós nos solidificamos, nos empedramos, né? Ficamos empedrados, né? A nossa personalidade, ela é estruturada, né? É consolidada através de uma filosofia, de pensamentos, de ideias, construções, né? E aqui o que preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa e viver em paz, né? Talvez você precisa criar, né? Uma formação, uma estrutura, né, de ego que consolide e permita, né, uma relação concisa, sadia e harmoniosa, né? Eu posso até dizer para você, às vezes, uma formação acadêmica que remeta, né, a um bom emprego, aonde você possa e tenha de você algo para oferecer, porque aqui é Sefira, né, do apego, né, do avarento.
Então, nós precisamos nos apegar de algumas coisas, de algumas ideias, né, que impedem a consolidação, a harmonia, a concretização, a construção de uma relação concisa, sadia, harmoniosa, feliz, tá? Trabalho, o que preciso fazer para me harmonizar com essa pessoa, né? Eu posso dizer para você, será que você dá um espaço para essa pessoa? Olá, seja bem-vindo. Eu dou um lugar aqui para você. Eu digo sim para você. Seja bem-vindo aqui, né? Seja bem-vindo. Tem pessoas que precisam mudar as lentes, que precisam mudar os óculos, né? Precisam ter uma outra visão de vida, né? Para que elas possam, né, se consolidar, né? Que elas tenham, né, a pedra filosofal, né, a base necessária, tá? De formação e exótica, da formação da sua personalidade, que permita ela, no seu tapete mágico, chegar ao grande amor, né? Senão, né, Aladim vai ficar esfregando a lâmpada, né? E eu vou dar uma meditação no Instagram, eu vou colocar hoje, né? Vai aparecer lá, depois daqui eu vou fazer essa outra meditação, eu vou construir essa meditação dentro, né, da constelação sistêmica, em que permita, né, a você, tá, conseguir, né, curar essa questão da relação. É um tratamento, né, terapêutico da constelação sistêmica de Bert Hellinger, aonde, né, através... Existem vários tipos de meditação. Tem a meditação e tem a meditação que tem inserido dentro dela, né? Tem a meditação só para relaxar, mas tem a meditação terapêutica, hipnótica, curativa, né? A hipnose clínica, ela é fundamentada na meditação, ela é feita com relaxamento, né? A pessoa deita numa maca, né? Num divã, e aí ela entra em estados mais profundos dessa reflexão, tá? Aqui veio a temperança e a torre, né? Tem que aprender que diplomacia, a lidar, trato de relação. Olá, seja bem-vindo. Tem um lugar aqui para você. Eu dou um lugar para você do jeitinho que você é, com tudo que você representa. Seja bem-vindo, né? Amistosidade, empatia, né? Ser um bom anfitrião, né? Aprender a lidar do trato. Isso está tudo ligado ao diplomata. A temperança, pesquise tudo sobre temperança e diplomacia, tá? Você precisa desconstruir, né, a Torre de Babel, aquela torre caindo, né? Aprender a falar a mesma língua, né? Como se diz bom dia, você, né? A pessoa chega perto de você, você sabe convidar ela, né, a se sentir confortável ao seu lado, né? Como é que você usa a comunicação, a língua? Porque cof é a boca, tá? E aqui a temperança. Falar, né? Temperando, né? Aprender também a ouvir, né? Falar e ouvir. E esse trato, mas está mais ligado à formação de uma personalidade, tá entendendo? Que no trato com o outro é convidativo, é gostoso estar com você, né? É bom estar com você, tá? Esse cuidado, essa delicadeza, essa consideração, né? Pelo ponto de vista do outro, pela forma dele de pensar. Eu posso até pensar diferente, porque eu sou meio intelectual, olha só, né? Mas eu tenho que pensar que outras pessoas são outras pessoas. E, né, teoria é só mental. Para passar para nível de coração, só a intimidade da experiência. É uma conclusão, né, da academia vida, aonde eu vou fazer o estágio, né? E aí eu tiro a conclusão.
E isso pode não ter acontecido, porque na minha vida eu não tive a mesma experiência que você. Por isso que eu sou único, tá? Então aqui, Aquário, mensagem importante. Eu vou te dar um anjo, porque é que tá vindo o anjo, né? Mensagem importante, amor sensual. Um transbordar de emoções, né? Um despertar da sensualidade. E aqui tá ligado ao órgão sexual, porque essa Sefirote fica 2 dedos abaixo do umbigo na região sexual. O laranja fala da criatividade, fala do tesão pela vida, está correspondente ao órgão feminino útero, criar uma nova forma, criar uma forma que nasce lá em cima, no olho direito em Biná. Biná é a concepção, é o insight, né? Que é concebido através de resede no coração. O coração pega a gota, né? Recebe a informação que vem lá de cima, né? De Ain-Sof Aun, e aí então ele personaliza de acordo com a sua consciência, ele dá a forma, né? Ele vai nutrir o seu sonho, ele vai nutrir o seu ideal, que é esse ideal de reconciliação. Então, aqui você tem que ter, aqui o conselho para você é a temperança. A temperança, né? Kof, aprender a falar as outras línguas, né? Fazer comunicação. Então não está havendo comunicação por causa de ideologia, de ideias, né? E aí a Torre de Babel, né? É a tendência de se quebrar uma situação desarmonizada. Então, não vou ficar mais, sem mais delongas, ficamos por aqui, né? Boas reflexões para você. Isso aqui tem que ser anotado, tá? Vou pegar aqui, né? Vamos ver aqui uma mensagem para você e terminamos, né? Vamos ver aqui. Vou pegar a terapia familiar, vamos ver aqui. Como você reagia ao poder do membro de maior atividade da família? Como você se reagia à pessoa da família que era empoderada, né? Que estava em ordem maior, era superior, né? Dentro da família. Como é que você reagia, né? Então aqui a pergunta é o caminho do autoconhecimento. Muita coisa pode se dizer aqui, mas deixo a vocês reflexões pessoais. Damos por encerrado, e lá no Instagram eu vou deixar aqui, né, um vídeo correspondente à constelação sistêmica. Pode fazer mais de uma vez, tá? E as orientações necessárias preliminarmente. Eu vou falar sobre, né, reconciliação, sobre o livro de William Cape, né? Uma pequena falagem para depois entrar no trabalho, preparando vocês para essa reconciliação. Com certeza absoluta, né? Cada um no seu tempo, porque ninguém engorda do dia para a noite, né? Assim mesmo, ninguém cria complicações de relação, não crie expectativas, né? Ansiosas, porque vocês levam tudo a perder na ansiedade, tá? Manter sereno, e vocês até duvidam do sistema, né? De técnica de trabalho, vocês duvidam do universo quântico, e aí vocês põem tudo a perder. Mas lá nós conversamos sobre isso. Um beijo grande, meus cravos e as minhas rosas. Esqueci aqui. Um beijo grande, meus cravos e rosas, e ficamos para outra vez. Tchau, tchau.